Agora, nós vamos utilizar o operador nabla. Vocês já conhecem o operador nabla, né? Acredito que sim. Tá? O operador nabla é dado por esse sinalzinho aqui, que é o chamado de nabla, e ele é igual a i, tá? Essa aqui é a coordenada na direção x, vetor unitário, vezes o meu del x, mais o meu j, o meu vetor unitário na direção j, do meu del y, tá? Vezes o meu k na direção z, dz, tá? Então, isso aqui é muito parecido com o que a gente tem nessa expressão aqui, tá? Se a gente isolar esses termos aqui, tá? A gente vai ficar com esse operadorzinho aqui. Então, se eu pegar esse operador e multiplicar por essa expressão aqui, tá? Eu tenho aqui o meu ρ vezes u vezes v, tá? Então, eu ficaria mais ou menos com alguma coisa assim, tá? Então, eu utilizando aqui essa expressão aqui, vocês lembram que esses três termos aqui eram o meu ρ vezes o meu v, tá? E aí, se eu multiplicar, então, por eles, eu vou ter na direção i, tá? Eu vou ter o meu del sobre del x de ρ vezes o meu vetor u. Quem que é o meu vetor u? Ele é u na direção i, tá? Mais meu j de del sobre del y de ρ vezes v na direção j, mais k del sobre del v de ρ w na direção k, tá? Aí eu tenho que aqui i vezes i vai ser igual a 1. Aqui eu tenho que j vezes j vai ser igual a 1. E k vezes k vai ser igual a 1. Tá? Então, se eu multiplicar aqui meu operador nado por ρ vezes v, eu vou obter a mesma parte dessa expressão aqui. Tá? Eu vou obter, se eu pegar isso aqui, vou reescrever isso aqui, então aqui eu vou ter del x de ρ u mais del y de ρ v mais del z de ρ w, tá? Que é essa expressão aqui. Então, aqui a gente está simplesmente reescrevendo ela de uma forma um pouco menor, um pouco mais simplificada, tá? Isso aqui vai ficar faltando, então, mais esse termo aqui, que vai ser minha derivada parcial de ρ em relação a t. E aqui, então, eu tenho uma forma um pouco mais simplificada para a minha equação da continuidade, tá? É a mesma equação que essa, não mudou nada, eu apenas estou utilizando esse vetor nabla para reescrever ela. E aí agora a gente lembrando que para ρ constante, o que acontece com essa expressão? Antes disso, vamos pensar quando que meu ρ é constante, em que situações que meu ρ é constante, tá? Vamos escrever aqui. Meu ρ é constante quando eu tenho fluidos incompressíveis, tá? Tá? Então, se meu ρ for constante, aqui ele pode sair para fora dessa derivada. Tá? Então, para fluidos incompressíveis, eu vou ter ρ, que multiplica meu nabla vezes o meu V. Meu nabla vezes o meu V, a gente já viu, vocês já devem ter visto no curso de cálculo. Isso aqui é o meu divergente. Mais
Aí, quem que é? Se meu ρ for constante, isso aqui vai ser igual a zero, né? Então, para fluidos incompressíveis, isso vai ser igual a zero. Tá? E aí, então, eu fico que ρ vezes Laplaciano, nabla, V, vai ser igual a zero. E a única forma dessa expressão ser igual a zero é se isso aqui for igual a zero, tá? Porque o meu ρ é a minha massa específica e a única opção para ele ser zero é se minha massa específica for zero, ou seja, eu não vou ter fluido, tá? Então, como meu ρ nunca vai poder ser igual a zero, ele é uma constante diferente de zero, a única opção, quando eu estiver trabalhando com fluidos compressíveis, é se meu divergente do meu campo de velocidade for igual a zero. Dessa forma, então, eu posso escrever essa expressão aqui para quando meu fluido tiver para fluidos incompressíveis, ou seja, quando meu ρ for constante, eu vou ter, então, que meu du sobre dx mais meu dv dy mais meu dw dz vai ser igual a zero, ou que simplesmente o divergente do meu campo de velocidade ele vai ser igual a zero. Tá? Então, essa daqui é também conhecida como a minha equação da continuidade para fluidos incompressíveis. E aí, para qualquer líquido que vocês pensarem, a gente vai poder usar essa expressão. Para alguns gases também, alguns gases tiver uma massa específica maior, a gente vai poder usar essa expressão também, ou alguns gases que tiverem alguns problemas envolvendo os gases a baixa velocidade, a gente vai poder utilizar essa expressão também, essa aproximação para fluidos incompressíveis, e aí isso vai facilitar bastante a solução das nossas equações do movimento, como vocês vão ver no decorrer das próximas unidades e um pouco ao longo dessa unidade. Vamos ver, então, como que isso se aplica na prática, tá? Então, vamos fazer o exemplo agora do livro do Fox, o exemplo 5.1. Vocês podem acompanhar diretamente pelo livro do Fox. Vocês podem abrir ele para acompanhar a resolução do exercício, tá? Então, quais são as informações que ele nos fornece aqui? Ele nos fornece, então, que é para um escoamento bidimensional no plano x e y. A componente x da velocidade é dada por u igual a ax. E aí ele pede para determinar uma possível componente para y para que o escoamento seja incompressível. E aí ele pergunta quantas componentes y são possíveis. Então vamos ver aqui quais que são as nossas equações básicas. Eu vou ter a equação da continuidade, tá? E aí ele pede para que o determinar y para que o meu escoamento seja incompressível. Então, se o meu escoamento é incompressível, tá? Eu vou escrever aqui para ρ igual a constante. Eu vou ficar aqui o meu divergente do meu campo de velocidade vai ser igual a zero. Ou seja, o meu du dx mais meu dv dy mais meu dz dw vão ser iguais a zero. Tá? E aí ele falou aqui que a gente está trabalhando com um fluido bidimensional no plano xy. Então, eu não vou ter essa minha componente da velocidade aqui. E aí eu fico com apenas essa minha componente dx e o meu dv. E aí, então, para o caso em que eu tenho apenas o meu dx e o meu dz, eu posso reescrever isso aqui como que o meu du sobre o meu dx vai ser igual a menos div sobre o meu dy, tá? E aí é fornecido apenas a minha componente u. Então, eu vou ter que o meu d de ax, substituir aqui u por ax sobre dx vai ser igual a menos d
V sobre dy, tá? E aí, quem que é essa minha expressão aqui? O meu d de ax, de dx. O meu a aqui é uma constante. Eu vou ter que isso aqui vai ser igual a, que vai ser igual a menos del v sobre del y, tá? E aí, para determinar, então, aqui, quem que é esse meu valor de v, eu posso determinar v integrando. Então, eu vou ter integral de dv vai ser igual a menos a integral de dy. Logo, eu posso escrever, então, que meu v vai ser igual a menos a y mais uma constante que vai ser função de x e t, mas ela não vai ser função de y. E aí, por que ela tem que ser igual a zero? Por que que ela não pode variar em função de y? Porque se eu aplicar o meu d sobre dy em c de x e t, isso aqui vai ser igual a zero, tá? E ela precisa obrigatoriamente ser igual a zero para que essa minha expressão fique correta, tá? Então, o único resultado que vai satisfazer essa minha expressão vai ser se essa minha constante não variar em função de y. Nesse caso, então, a expressão mais simples que eu posso escrever para resolver esse problema vai ser que meu v vai ser igual a menos ay. Desse modo, eu posso escrever o meu vetor velocidade igual a ui mais vj, que vai ser igual a axi mais, menos avj. Correto? Mas, claro, eu poderia ter infinitas outras soluções para C, de forma que meu C faria ser apenas em função de x e de t e não em função de y. Tá? Mas, como ele pede aqui para determinar uma solução possível, a solução possível mais fácil que a gente pode determinar é considerando minha constante igual a zero, e aí a gente fica igual a menos AY. Tá? Então é importante, quando vocês resolverem esse problema, lembrar que a segunda resposta de quantas componentes de y são possíveis, vocês aí vão ter infinitas componentes que poderiam resolver esse problema. Mas uma delas, a solução mais simples, é dada por essa daqui. Vamos ver agora, então, o exemplo 5.2 do Fox. Um amortecedor a gás na suspensão de um automóvel comporta-se com um dispositivo de pistão cilíndrico. No instante em que o pistão está afastando de uma distância L igual a 0,15 metros da extremidade fechada do cilindro, a massa específica do gás, ρ, é igual a 18 kg por metro cúbico. E uniforme, e o pistão começa a se mover, afastando-se da extremidade fechada do cilindro com uma velocidade v igual a 12 metros por segundo. Considere como um modelo simples que a velocidade do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Ela varia linearmente de 0 a
U igual a V do pistão. E aí ele pede para encontrar a taxa de variação de massa específica do gás nesse instante. Obtenha uma expressão para a massa específica média como uma função do tempo. E aí ele dá essa figurinha aqui, onde nós temos U igual a Vx sobre L. E aí eu vou ter ρ vai ser igual a 18 kg por metro cúbico. E aqui eu tenho o meu V, que é a velocidade com que esse fluido está saindo do pistão, de 12 metros por segundo. Aqui ele tem o comprimento desse pistão e aqui ele dá a direção de propagação desse escoamento. Então aqui, para simplificar um pouco, ter espaço para a gente trabalhar, eu coloquei aqui a questão 1, né, que é encontrar a taxa de variação da massa específica, o meu tempo dt, quanto o meu dρ vai estar variando em função de dt, e aí depois a massa específica média como uma função do tempo. Tá? Então, no exemplo anterior, a gente tinha um fluido incompressível, onde o meu dρ ele era constante ao longo do tempo, e agora a gente tem uma massa para um fluido que pode estar variando em função do tempo, e é o que a gente vai descobrir agora. E aí, então, eu tenho a minha equação básica para resolver essa equação, que a gente viu agora há pouco, que é a minha equação da continuidade, que é dada por o meu divergente de ρ vezes V, mais o meu dρ dt, e isso é igual a zero. E aí eu posso escrever essa expressão, abrir ela, eu vou ter que o meu dρ dx, meu dx de ρ em U vezes U, mais o meu d em relação a y de ρv, mais a minha derivada em relação a z de ρw, mais a minha derivada em relação a t de ρ. Isso tudo vai ser igual a zero, tá? Simplesmente abrindo essa expressão aqui. E aí aqui eu só tenho componente em U, tá? Então eu posso desprezar todas as minhas componentes em V, e eu posso desprezar também a minha componente em W. Com isso eu simplifico essa expressão aqui, e eu vou ter que meu dx de ρ U vai ser igual a menos dρ sobre o meu dt, que é justamente o que eu quero encontrar. E agora, então, eu vou abrir essa expressão. Eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a ρ vezes o meu du sobre o meu dx, mais o meu v u dρ sobre o meu dx, tá? E aí o meu problema fala que meu ρ é uniforme à medida que o meu pistão começa a se mover. Então, se meu ρ é uniforme ao longo de x, à medida que meu pistão está se movendo, se meu ρ é uniforme, eu posso considerar que essa expressão aqui é igual a zero. E aí, com isso, eu vou ficar com o meu, eu posso escrever que o meu dρ sobre o meu dt vai ser igual a ρ vezes o meu du sobre dx. E aí, o meu u é dado aqui, tá? E aí, quem que é o meu du dx? Eu vou escrever aqui do lado. Meu du sobre o meu dx vai ser igual a v sobre L, tá? Onde V é essa velocidade com que o meu pistão está se movendo, que é constante, tá? Então, isso aqui vai ser igual a ρ v L, tá? Que era o que o meu problema queria saber no começo. Na verdade, está faltando um sinal de menos aqui, tá? E aí, o que a gente tem que observar só é que esse L não pode ser igual a zero, tá? Porque esse L ele vai estar começando em algum ponto aqui,
tá? Então, eu vou ter um L que vai ter um início que ele vai estar começando e ele vai comprimindo aqui o pistão, tá? Nessa direção, a gente já viu que é porque meu L vai estar no sentido negativo por causa desse sinal ali, tá? Então, eu vou ter um L, que vai ser o meu L inicial, que eu vou chamar de L0, tá? E à medida que ele vai se deslocando, ele vai se deslocando no sentido de L em função de T. E aí, então, o quanto que meu L vai se deslocando aqui ao longo de T, ele vai depender da minha velocidade V, tá? Então, aqui eu vou ter o meu V, e à medida que ele vai se deslocando com essa velocidade V ao longo do tempo, tá? Então, o meu L está variando. E a gente sabe que o meu deslocamento vai ser igual a meu V vezes o T. Então, eu posso dizer que meu L vai ser igual ao L0 mais uma velocidade V ao longo do tempo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse ρ para esse lado aqui, tá? Não, primeiro vamos reescrever essa expressão. Eu vou ficar com meu dρ sobre dt vai ser igual a menos ρ v divididos por L0 mais vt, tá? E aí agora, para a gente encontrar uma massa específica média como função do tempo, ρ de t, eu vou integrar essa expressão dos dois lados por separação de variáveis, tá? Então, aqui eu vou ter o ρ nesse lado da expressão, eu vou passar esse ρ para cá, eu vou ficar aqui, o meu d ρ sobre ρ vai ser igual a menos v divididos por L0 mais vt vezes o meu dt, tá? E aí, agora, eu posso simplesmente integrar os dois lados da expressão para obter quem que é o meu ρ de t médio. Então, aqui eu simplesmente copiei aquela expressão para cá, tá? E aí nós vamos ficar, então, com a integral de ρ0 a ρ, porque ρ não começa em zero, ele começa com alguma massa específica inicial de dρ sobre ρ, tá? E essa daqui é uma derivada muito fácil da gente resolver. Ela vai ficar o meu ln de ρ menos o meu ln de ρ0, tá? Ou a gente pode escrever também como ln de ρ sobre ρ0, tá? Propriedade dos logaritmos, tá? E agora vamos ver então quem que é essa derivada aqui. E aí desse lado então da expressão, nós vamos ter que essa integral vai me dar v, o meu v vai sair para fora da integral, tá? Divididos por derivada de u, aqui tem que fazer uma substituição de variáveis, né? E aí a gente vai ter aqui, eu posso dizer que aqui vai ser o meu u, fazendo aqui então uma integral por substituição, né? Eu fico aqui com U, eu vou chamar aqui meu U, vou chamar aqui esse L mais VT vai ser igual a 1, e aí o meu DU vai ser igual a V. Então, se eu fizer o meu DU DT, né? DU DT, fica mais explícito aqui. Meu DU DT vai ser igual a V, tá? E aí, substituindo aqui, então, a DT, o meu DT vai ser igual a DU sobre V, tá? Eu vou substituir isso aqui na integral para ficar mais fácil substituir ela, tá? E aí, com isso, eu vou ficar com a expressão aqui, seria o meu U, tá? Meu U, eu vou ficar, então, com menos V, tá? Menos V divididos por V. Esse meu V aqui apareceu, já tirei para fora da integral. E aí, de ln da minha expressão, essa U, tá? E aí, o ln dessa minha expressão U aplicada nos limites entre 0 a t.
tá? E aí eu vou ficar, então, quando eu aplicar os limites de integração, eu vou ficar com menos 1, porque tem esse menos aqui na frente, eu vou ficar com menos 1 ln de L0 mais o meu VT, de 0 a t, menos 1 ln de L0 menos V vezes 0 quando meu t for igual a 0, tá? Eu fico, então, com ln de L0 divididos por L0 mais VT. E agora basta, então, eu igualar essas duas expressões aqui. Eu vou ficar com ln de ρ sobre ρ0 vai ser igual ao meu ln de L0 divididos por L0 mais VT. Tá? E aí eu tenho ln dos dois lados. Eu posso simplificar. Eu vou ficar, então, que ρ sobre ρ0 vai ser igual a L0 divididos por L0 mais meu VT. Vou passar o rhozinho para esse lado aqui. Eu vou ficar aqui, meu ρ de t vai ser igual ao meu ρ0 L0 vezes 1 divididos por L0 mais VT. Tá? E essa é a expressão, então, que vocês devem encontrar para isso que foi nos mostrado. E aí, para meu ρ de t igual a 0, tá? Vocês podem substituir os valores ali. A gente vai ficar com a seguinte expressão. Eu vou ficar com isso aqui vai ser igual a menos ρ 0 V sobre L, que vai ser igual a 18 kg por metro cúbico, que é o meu ρ0, que é dado, vezes a minha velocidade ali, que é 12 metros por segundo, divididos por meu L, que é 0,15. 15 metros, né? E aí, então, se eu aplicar todas essas transformadas, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a menos 1,44 quilogramas por metro cúbico vezes segundo. Tá? E aí essa era a resposta substituindo os valores do problema no instante em que t seja igual a 0. Tá? Ok, mas isso tudo que a gente viu é para um sistema de coordenadas. Todas essas equações que a gente deduziu foram para um sistema de coordenadas cartesianos, né? A gente tinha visto, então, para um cubinho, tá? Para um cubinho, então, um cubinho quadrado, né? Então, a gente tinha deduzido essas equações todas com base no meu sistema de coordenadas aqui, onde eu tinha aqui o meu dx, tá? O meu dz e o meu dy. A gente deduziu aqueles sistemas de equações. E agora, o que aconteceria, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com um sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando num tubo, tá? Se a gente estivesse trabalhando num tubo, tá? Então, aqui eu teria, então, um sistema de coordenadas que seria muito interessante a gente trabalhar em coordenadas cilíndricas, onde aqui eu teria a minha altura, né, o meu z, tá? Que seria a altura do meu cilindro. Aqui eu teria o meu r, tá? Que seria o raio do meu cilindro. E eu teria a variação ao longo aqui de 365 graus, que seria o meu θ, tá? Que seria essa variação. Então, como que ficaria aquele sistema de equações se a gente estivesse trabalhando em coordenadas cilíndricas? Isso vai ser o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo.